A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa neste momento. Hoje nós estamos aqui para viver um tempo de entrega, um encontro silencioso com o coração de Jesus. Talvez o seu dia tenha sido pesado, talvez a sua alma esteja cansada, sobrecarregada por preocupações, por lembranças que doem, por lutas que parecem não ter fim, mas agora é hora de descansar no Senhor, porque o Deus que te formou, o Deus que conhece o teu coração, preparou este momento para falar contigo, não através do barulho, mas através da paz. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, como um sopro de vida vindo do próprio Espírito Santo. Permita que as palavras desta oração encontrem espaço dentro de você. Deixe o coração se aquietar. Você não está aqui por acaso. O Senhor mesmo te conduziu até este momento, talvez sem que você percebesse. Enquanto o mundo te distraiu com preocupações, Deus te esperava neste instante de quietude. Jesus quer falar com você hoje à noite. Ele quer alcançar as áreas do teu coração que ninguém mais alcança. Quer enxugar lágrimas que ninguém viu. Quer curar feridas que você aprendeu a esconder. Não há distância entre a tua dor e o amor de Deus. Neste momento, o céu se aproxima da tua casa. E ainda que o ambiente ao redor esteja silencioso, existe um som que ecoa dentro da alma. O som da presença divina, o som da paz que vem do alto. Feche os olhos se puder. Sinta o toque suave do Espírito Santo. Imagine Jesus ao seu lado, sentado, olhando para você com ternura e dizendo: Filho, filha, eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu te ouvi, eu te vi, e eu vim cuidar de você. Deixe que esta noite seja um encontro entre o teu coração cansado e o coração eterno de Deus. A partir de agora, cada palavra será um caminho de luz, cada oração um passo rumo ao descanso. O Espírito Santo já está presente, e onde ele está, há cura, há consolo e há vida. A noite tem uma linguagem que o coração compreende melhor do que o dia. Quando o mundo silencia, quando as luzes se apagam e o barulho se cala, é então que a alma começa a ouvir o que antes não conseguia escutar. Às vezes, Deus fala mais alto no silêncio do que nas palavras. Enquanto o corpo descansa, o Espírito Santo trabalha em profundezas que os olhos não veem. Você já percebeu como as horas mais silenciosas do dia são também as mais espirituais? É na madrugada que muitos despertam sem motivo aparente, sentindo o coração inquieto. Mas o motivo é simples. O Senhor quer conversar com você. Ele te chama sem gritos, te toca sem pressa e fala em tons que só o amor sabe usar. A noite é o momento em que o coração se abre para ouvir o que o barulho do dia não permitiu. Durante o dia há tarefas, conversas, ruídos, responsabilidades, distrações. Mas à noite há espaço para a alma respirar. E é nesse espaço que Deus entra. Não é no ruído das multidões, nem na agitação das redes, nem no cansaço das obrigações. É no silêncio do lar, na penumbra do quarto, no simples fechar dos olhos. Em 1 Reis 19, a palavra diz que o profeta Elias ouviu o Senhor não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. E é nessa brisa que Deus fala com você agora. Talvez não com palavras audíveis, mas com uma paz que desce sem explicação, com um consolo que não vem de ninguém, com uma força que se levanta dentro de ti. Essa brisa está soprando agora. Sinta-a. É nela que Deus quer tocar a sua alma. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Imagine que o Espírito Santo sopra sobre você como um vento leve, trazendo refrigério, dissipando o peso do dia. Toda inquietação começa a se acalmar. Toda dúvida começa a se silenciar, porque onde o Espírito sopra, há liberdade. Ore comigo bem baixinho onde você está. Senhor, fala comigo nesta noite. Não preciso de sinais grandiosos, não preciso de barulho, nem de respostas rápidas. Eu só quero ouvir a tua voz em meio ao silêncio. Ensina-me a perceber a tua presença, quando tudo parece parado. Que cada suspiro meu seja um diálogo contigo. Fala comigo na brisa, Senhor, como falaste com Elias. Sopra sobre mim o teu amor, e que o teu Espírito renove o que está cansado. Em nome de Jesus, amém.
Agora fique em silêncio por um instante. Sinta a presença dele. Não há pressa. Deus está aí. A paz que você sente agora é a voz de Deus te dizendo: eu estou aqui. Há dores que ninguém sabe, pesos que você carrega em silêncio, porque talvez nem saiba mais como falar sobre eles. Sorrisos que você oferece durante o dia, mas que à noite se desfazem em lágrimas. Existem orações que nunca saíram dos lábios, mas que o céu ouviu no instante em que o teu coração gemeu. Jesus conhece o peso que você não contou a ninguém. Ele sabe das madrugadas em que você se levantou para chorar sem fazer barulho, para não preocupar ninguém. Sabe dos momentos em que você pensou: será que Deus ainda me vê? E a resposta é sim. Sim, Ele te vê. Ele te ouve. Ele te entende. Mesmo que ninguém veja as suas lágrimas, Ele as recolhe uma a uma. A palavra diz no Salmo 56:8: Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Nada se perde diante de Deus. Cada lágrima é uma oração líquida, uma semente de fé que o céu guarda com amor. Nada é em vão quando é vivido na presença do Senhor. Entregue agora o fardo invisível que tem carregado. O que ninguém entende, Deus compreende. O que ninguém valoriza, Deus acolhe. O que o mundo chama de fraqueza, o Senhor chama de sinceridade. Não esconda mais o que dói, apresente. Não fuja do que pesa, entregue. Há poder em confessar diante de Deus o que o coração escondeu por tanto tempo. Ore comigo, com voz baixa, talvez apenas movendo os lábios. Senhor Jesus, eu te entrego o peso que me sufoca, as dores que ninguém conhece, os medos que ninguém entende, as lembranças que ainda me ferem. Tu sabes o que eu enfrento no silêncio, sabes o que eu evito falar. Por isso eu coloco tudo diante de ti. Não quero mais carregar sozinho o que me cansa. Toma, Senhor, o que é invisível aos olhos dos outros, mas que tem sido pesado demais para mim. Transforma a minha dor em encontro contigo. Dá-me descanso na tua presença e que a tua paz me abrace agora. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora, meu irmão, minha irmã, a presença de Cristo envolvendo você. O Senhor não te julga, Ele te acolhe. Ele não veio para apontar teus erros, mas para curar tuas feridas. Ele está te dizendo agora: eu te vi quando choraste, eu te ouvi quando te calaste, eu nunca te abandonei. Deixe que essa presença te lave por dentro. Há um refrigério chegando à tua alma. Aquieta-te e saiba, Jesus conhece o que os outros não sabem. E é exatamente aí, nesse lugar escondido, que Ele começa a restaurar tudo. Há momentos em que o coração se pergunta: por que Deus não responde? Por que está tudo tão silencioso, tão demorado, tão distante? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, mas de humanidade. E é justamente nessas horas de aparente distância que Deus mais trabalha. Não no visível, mas nas raízes da alma. Quando você sente que Deus está longe, Ele está te ensinando a caminhar pela fé. A fé verdadeira não se sustenta apenas nas respostas, mas na confiança. Crer quando tudo dá certo é fácil, mas continuar orando quando o céu parece fechado, isso é maturidade espiritual. É quando o crente aprende a amar a Deus, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento espiritual. É nesse tempo de espera que Ele molda o caráter, fortalece o espírito, alinha os desejos e amadurece a visão. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o oleiro está girando a roda. E o vaso, que é você, está sendo formado, pouco a pouco, sob as mãos do Criador. Jeremias 18 diz que o oleiro trabalha com o barro conforme o seu querer. Às vezes o barro se quebra e o oleiro recomeça, mas nunca desiste. Assim é Deus contigo. Ele recomeça quantas vezes for preciso. Nada se perde nas mãos daquele que sabe moldar até os pedaços. A fé não é apenas esperar, é continuar crendo quando nada responde. É confiar no plano mesmo sem entender o caminho. É descansar sabendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio do céu não atrasa, e o que parece demora é, na verdade, proteção.
porque há bênçãos que, se viessem antes da hora, nos feririam, e há promessas que só florescem quando o coração aprende a confiar sem ver. Ore comigo. Senhor, ensina-me a esperar. Eu confesso que às vezes me sinto cansado de não entender o teu silêncio, mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem respostas. Eu sei que o teu tempo é perfeito e que o teu silêncio também fala. Trabalha em mim enquanto espero. Molda o meu coração como o oleiro molda o barro. E quando chegar o teu tempo, Senhor, que eu esteja pronto para receber o que preparaste. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo. O que parecia distância é, na verdade, cuidado. O que parecia silêncio é direção. Deus não te deixou. Ele apenas te está preparando para sustentar o que vem. E quando o tempo chegar, você entenderá que o céu nunca ficou calado. Apenas sussurrava nas entrelinhas da espera. Há uma verdade espiritual que todo servo de Deus precisa compreender. Quanto mais perto da vitória, mais feroz se torna a batalha. O inimigo conhece os sinais do agir divino. E por isso, quando o céu está prestes a mover algo em seu favor, ele tenta te paralisar com o cansaço, a dúvida e o desânimo. Talvez você esteja sentindo isso agora. Um peso estranho, um esgotamento que parece não ter causa, uma vontade de desistir de tudo. Mas saiba, isso não é o fim. É o prenúncio de um recomeço. É a prova de que algo está sendo liberado no invisível. A luta mais intensa acontece às vésperas da vitória. O inimigo não teme o teu choro. Ele teme a tua persistência. Porque um filho de Deus que continua orando, mesmo cansado, é uma ameaça para o inferno. Quando você dobra os joelhos no meio da dor, o céu se levanta em seu favor. Satanás não teme o teu desânimo, mas a tua decisão de não desistir. Ele sabe que um coração que ora até o fim é um coração invencível. E por isso ele tenta plantar pensamentos como: Deus te esqueceu, tudo está igual, nada vai mudar. Mas o Espírito Santo te diz agora: nada está igual, eu estou trabalhando. Eu estou mudando as coisas onde você não pode ver. Lembre-se, Jesus venceu o deserto antes de começar o ministério. Durante 40 dias, o inimigo o tentou com palavras, dúvidas e promessas vazias. Mas Jesus respondeu a cada uma com a palavra de Deus. Ele não venceu gritando, venceu permanecendo. E é isso que o Senhor te ensina hoje. Permaneça. A tua resistência é sinal de que há uma promessa prestes a se cumprir. As dores não são sinais de abandono, mas de parto espiritual. O que Deus está gerando em você requer esforço, perseverança e fé. E quando o cansaço quiser te calar, lembre-se, o Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Enquanto você pensa que está enfraquecendo, o céu está te fortalecendo. Ore comigo agora com sinceridade. Senhor, eu confesso que estou cansado. Há dias em que minhas forças parecem acabar e a vontade de continuar se perde no meio das lutas. Mas hoje, Pai, eu me apoio em Ti. Repreende o desânimo que tenta me silenciar. Dá-me a fé que permanece, mesmo quando tudo parece parado. Renova as minhas forças como a águia. Faz-me permanecer de pé, mesmo no vento forte. Eu sei que o Teu agir está próximo, e eu não quero desistir antes de ver o Teu mover. Em nome de Jesus, amém. Agora respire, sinta o peso saindo do peito. Acalme o coração. Deus está agindo. O inimigo sussurrou cansaço, mas o Espírito sussurra a esperança. E onde há esperança, o milagre já começou a nascer. Há orações que nascem da alegria, do louvor e da gratidão. Mas existem outras, mais profundas, mais silenciosas, mais verdadeiras. São aquelas que brotam das feridas. São as orações que não têm palavras, mas têm lágrimas. São gemidos da alma que sobem ao céu com mais força do que qualquer discurso bonito. As orações mais sinceras não vêm dos lábios, mas das dores. Elas nascem quando já não sabemos o que dizer. Quando o coração está em pedaços e, mesmo assim, ainda consegue sussurrar: Senhor, eu confio em Ti. É nesse momento que o céu se inclina.
porque Deus não resiste a um coração quebrantado. A palavra diz, em Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não consegue orar, o Espírito ora por você. Quando você chora em silêncio, o Espírito traduz cada lágrima em intercessão. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Cada dor oferecida a Deus se torna semente de consolo e instrumento de transformação. As feridas se tornam portais de cura quando apresentadas a Cristo. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de altar. O que parecia ferida, Ele transforma em fonte de compaixão. Jesus mesmo carregou feridas, nas mãos, nos pés, no lado, e foi por meio delas que a salvação chegou até nós. As tuas feridas também podem ser canais de bênção se forem entregues ao Salvador. A oração feita no vale ecoa mais forte no trono de Deus. Porque quem ora do fundo da dor ora sem máscaras, ora sem orgulho, ora com verdade. E o Senhor responde a quem se abre com sinceridade. A tua dor é o solo onde o Espírito Santo planta novas forças. Ore comigo, com o coração exposto diante do Senhor. Pai amado, eu te entrego as minhas feridas. Tudo aquilo que ainda dói, que sangra por dentro, que eu tento esconder até de mim mesmo. Transforma a minha dor em instrumento da tua graça. Que as feridas que hoje me fazem chorar se tornem testemunhos de fé amanhã. Ensina-me a orar mesmo machucado, a confiar mesmo ferido. Que o meu coração, ainda que quebrado, permaneça aos teus pés. E que no teu tempo, Senhor, a tua cura me visite. Em nome de Jesus, amém. Agora feche os olhos. Sinta a presença do Espírito Santo tocando o que estava dormente. Há um calor suave, uma leveza chegando. Deus está curando memórias, restaurando emoções, renovando a tua fé. A ferida que te entristecia será o lugar de onde nascerá a tua maior experiência com Deus. Porque onde há dor oferecida, há milagre preparado. Quantas vezes diante da dor, o coração humano se pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Quando as portas se fecham, quando algo que parecia certo se desmancha, quando um sonho é adiado, o primeiro pensamento é achar que Deus está punindo. Mas o amor de Deus não castiga, Ele cuida. E muitas vezes, o cuidado de Deus vem disfarçado de interrupção. Quantas vezes Deus te poupou de algo que parecia bênção, mas era armadilha? Talvez você tenha insistido em caminhos que pareciam bons, em pessoas que pareciam certas, em planos que pareciam perfeitos. E, de repente, tudo desmoronou. Na hora, a dor parece castigo, mas o tempo revela que foi proteção. Porque Deus enxerga o que nós não vemos, e o que Ele nega hoje é o que te livra amanhã. A disciplina de Deus não é rejeição, é amor em forma de correção. Um pai amoroso não deixa o filho correr para o perigo só porque ele quer. Ele segura, corrige, orienta, e é exatamente isso que o nosso Pai Celestial faz conosco. Ele não quer apenas que sejamos felizes por um instante, mas salvos para a eternidade. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Não há castigo nesse gesto, há zelo, há paternidade. Deus está dizendo: eu te amo demais para te deixar ir por esse caminho. E é por isso que às vezes Ele te fecha uma porta que parecia certa, porque sabe que atrás dela haveria destruição. A dor de hoje pode ser a salvação de amanhã. Quantas vezes um atraso impediu um desastre? Quantas vezes uma frustração te fez dobrar os joelhos e por meio disso te aproximou de Deus? Ele transforma o que seria ferida em lição, o que seria perda em livramento, o que seria queda em crescimento. Ore comigo. Pai, eu reconheço que nem sempre entendo os teus caminhos. Há situações que me confundem, e às vezes penso que o teu silêncio é rejeição. Mas hoje, Senhor, eu quero ver com os olhos da fé. Eu creio que, se algo não aconteceu, é porque o Senhor me ama demais para permitir que eu me perdesse. Dá-me discernimento para reconhecer o teu cuidado mesmo nas renúncias, e ensina-me a agradecer pelo que o Senhor tirou do meu caminho. Que eu aprenda a confiar na tua vontade, mesmo quando ela me contraria. Em nome de Jesus, amém.
Agora, respire em paz. No interior. A coragem não é a ausência de medo, é permanecer mesmo tremendo. É caminhar pela fé quando os pés ainda estão vacilando. É declarar: Deus está comigo, mesmo quando a mente diz o contrário. Foi assim com Davi diante de Golias. Foi assim com Pedro ao dar o primeiro passo sobre as águas. E será assim com você, porque o mesmo Deus que sustentou os antigos sustentará também a tua jornada. Agora, respire fundo e ore comigo. Senhor, às vezes o medo me paralisa. Eu olho ao redor e não vejo saída, e a dúvida tenta tomar conta. Mas hoje, Pai, eu quero descansar na Tua promessa. Tu disseste: não temas, porque eu sou contigo, e eu creio nessa palavra. Enche o meu coração de coragem, cala as vozes da dúvida e faz a Tua voz ecoar mais forte dentro de mim. Mesmo que o medo ainda exista, que ele não me impeça de seguir. Eu escolho confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta a presença do Espírito Santo dissipando o medo, como o sol afasta a névoa da manhã. Deus está contigo agora. A paz que começa a brotar em teu peito é o sinal da promessa. Nenhum medo é maior que o amor de Deus por você. Há batalhas que Deus nunca te pediu para lutar sozinho, mas muitas vezes o coração teimoso insiste em resolver tudo com as próprias forças. Você tenta entender, tenta controlar, tenta sustentar, e quando não consegue mais, sente-se derrotado. Mas o que parece fracasso é, na verdade, o convite de Deus. Filho, entrega. Eu quero lutar por você. A autossuficiência é inimiga da fé. Porque quem acredita que pode tudo sozinho, deixa de ver o tamanho da graça. Deus não te chamou para ser forte o tempo todo. Ele te chamou para depender dele. E é justamente na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra diz em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há vergonha em admitir que você está cansado. O céu não espera heróis, espera corações rendidos. E quando você finalmente solta o controle, Deus assume o comando. Jesus não pediu que Pedro andasse sobre a água sozinho. Ele estendeu a mão. Pedro começou a afundar quando olhou para o vento, mas foi salvo quando olhou para Cristo. Hoje, o Senhor estende a mão a você também. Não importa o quanto você já tenha se afundado em medo, culpa ou desânimo, ainda há uma mão estendida sobre as águas dizendo: vem, eu estou aqui. Ore comigo neste momento de entrega.
Senhor Jesus, eu reconheço que tentei lutar sozinho. Quis resolver tudo com as minhas forças e acabei cansado. Mas hoje eu entrego. Entrego o que não posso mudar. Entrego o que não compreendo. Entrego os medos, as pessoas, os sonhos e as dores. Eu coloco tudo nas tuas mãos e escolho confiar, mesmo sem ver o caminho. Toma o controle, Senhor, porque eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Em nome de Jesus, amém. Agora respire profundamente. Sinta o peso saindo, o coração se acalmando. A presença de Deus envolve o teu ser, como um abraço que diz: eu estou aqui e nada foge ao meu cuidado. A restauração começa assim, não com esforço, mas com entrega. É no silêncio da rendição que o Espírito Santo reconstrói o que o cansaço destruiu. Talvez você não perceba agora, mas o milagre já começou. A cada respiração, a paz está tomando o lugar da ansiedade. A cada oração, o Espírito está restaurando o que se perdeu. Você não precisa vencer tudo, basta permanecer nas mãos de quem nunca perdeu nenhuma batalha. Enquanto você ora, algo acontece. Mesmo que não veja, mesmo que não sinta, mesmo que pareça que o céu está em silêncio, o reino espiritual se movimenta. O que é invisível aos olhos humanos é real aos olhos da fé. Deus não esquece nenhuma palavra dita em oração. O céu não fica indiferente às tuas súplicas. Cada vez que você dobra os joelhos, o Espírito Santo se move. Cada vez que você chora diante de Deus, um anjo se levanta em teu favor. A oração não é um som que se perde no ar. É uma semente que sobe e volta em forma de resposta. Em Daniel 10, está escrito que o profeta orou e jejuou por 21 dias. Parecia que nada estava acontecendo. Mas o anjo do Senhor apareceu e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. A resposta foi enviada no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual no caminho. Assim também é contigo. O que você pediu já foi ouvido. Há anjos trabalhando enquanto você ora. Há respostas a caminho, promessas sendo preparadas, livramentos sendo desenhados. O céu está em movimento, mesmo quando tudo parece parado. Deus não esqueceu de você. Não há oração ignorada nem lágrima perdida. Enquanto você fala com o Pai, Ele ordena aos seus anjos que cuidem de cada detalhe. Há bênçãos sendo construídas no invisível, e quando o tempo for perfeito, elas aparecerão no visível. Ore comigo. Senhor, eu creio que o céu se move quando eu oro. Mesmo quando não vejo, Tu estás agindo. Envia, Pai, os Teus anjos de livramento sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os caminhos que eu não posso controlar. Protege-me enquanto durmo, trabalha enquanto eu descanso. Eu confio, Senhor, que a minha oração já foi ouvida, e mesmo sem entender o tempo, eu descanso no Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Agora feche os olhos. Imagine o céu aberto sobre você. Veja com os olhos da fé anjos se movimentando, guardando os teus, tocando corações, abrindo caminhos, afastando o mal. O descanso espiritual começa quando você confia que o céu está agindo. Não lute mais com o tempo. A tua parte é orar. A parte de Deus é agir. E Ele está agindo agora. Há orações que parecem não ultrapassar o teto. Palavras ditas com fé, lágrimas sinceras, e ainda assim o coração sente que algo está bloqueado. Muitas vezes, esse bloqueio não está em Deus. Está dentro de nós. Está na ferida que ainda não cicatrizou, na lembrança que ainda dói, no ressentimento que continua preso na alma. O coração amargurado bloqueia o fluir da presença de Deus. O Senhor quer entrar, mas o ódio, o orgulho ou a mágoa levantam muralhas. E o Espírito Santo só pode agir plenamente onde há espaço para o amor. Não é porque Deus não quer responder. É porque a mágoa impede o coração de receber. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar é libertar-se da prisão emocional. É soltar a corda que te prende ao passado. É entregar a Deus a justiça que o teu coração tenta carregar. E ao fazer isso,
você abre a porta por onde a paz entra. Jesus ensinou em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também as vossas ofensas. Veja que Jesus liga o perdão à oração. Ele está dizendo que, sem perdoar, a oração perde força. Porque o coração que guarda rancor não tem espaço para a graça fluir. Às vezes, a bênção está esperando apenas um ato de perdão. Deus quer derramar algo novo, mas o odre precisa ser limpo. Enquanto você segura a mágoa, a dor continua te segurando também. Mas quando você decide perdoar, ainda que chorando, algo se rompe no espiritual e a liberdade começa a entrar. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor, eu reconheço que há feridas dentro de mim. Pessoas me machucaram, palavras me feriram, atitudes me decepcionaram. Mas eu não quero mais carregar esse peso. Eu escolho perdoar, mesmo que doa, mesmo que ainda seja difícil. Eu libero o perdão, Senhor, porque quero ser livre. Leva de mim o ressentimento, a mágoa e o desejo de justiça. Tu és o justo juiz, e eu confio que a tua justiça é perfeita. Limpa o meu coração, Senhor, e enche-o novamente com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Sinta a leveza que começa a nascer dentro de você. Talvez lágrimas caiam. Deixe cair. São sinais de libertação. Deus está tirando o peso da alma e enchendo o coração de paz. Quando o perdão entra, o Espírito Santo volta a fluir livremente. E o que estava travado começa a se abrir. Portas que pareciam fechadas por tanto tempo começam a destrancar, porque onde há perdão, há presença de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, atravessamos desertos. Não desertos de areia, mas desertos da alma. Dias em que o coração parece seco, a fé parece distante e o céu parece calado. Dias em que orar é difícil e acreditar exige esforço. Mas o deserto não é a ausência de Deus, é o cenário onde ele se revela de forma mais íntima. O deserto não é punição, é escola. É o lugar onde o Senhor retira o barulho do mundo para nos ensinar a ouvir a sua voz. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder e ouviu o chamado. Foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender do maná que vinha do céu. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo e confirmou sua missão. O deserto é, portanto, o lugar onde Deus transforma a solidão em comunhão, fraqueza em força e medo em fé. Quando tudo ao redor parece estéril, é porque o Senhor está trabalhando dentro de você. A terra do coração precisa ser quebrada antes de florescer. E o vazio que você sente agora é o terreno onde a promessa vai germinar. Deus não desperdiça dor, não desperdiça tempo, não desperdiça deserto. Cada passo que você dá nesse chão árido está te aproximando da terra prometida. O deserto revela quem você é e quem Deus quer que você se torne. Sem ele, não aprenderíamos a depender da graça. Sem ele, acharíamos que somos fortes o bastante. Mas o deserto nos coloca de joelhos, e é de joelhos que nascem os encontros mais profundos com o Criador. Ore comigo neste momento. Senhor, eu sei que estou no deserto, mas não quero atravessá-lo sem te perceber. Mesmo que meus pés estejam cansados e minha alma sedenta, eu confio que há propósito neste tempo. Fala comigo, Deus, mesmo em meio à secura. Faz brotar esperança onde há aridez. Transforma este lugar de prova em lugar de encontro contigo. Que a tua presença seja o meu maná diário, a minha força e o meu consolo. Em nome de Jesus, amém. Agora, feche os olhos. Veja o horizonte do deserto diante de você. Sinta a brisa leve que começa a soprar. É o Espírito Santo. Você não está só nessa travessia. O mesmo Deus que guiou Israel por nuvem de dia e fogo à noite, te guia agora. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber. O deserto não te matou, te amadureceu. E o lugar que parecia vazio se tornou o altar do teu reencontro com Deus. A casa é o lugar onde o coração descansa, mas também é o lugar onde muitas batalhas acontecem,
silenciosas, profundas, emocionais. Entre paredes que guardam risos e lágrimas, há memórias, preocupações e histórias que Deus conhece uma por uma. E é por isso que o Senhor deseja hoje entrar em tua casa, não apenas como hóspede, mas como dono, como protetor e restaurador de tudo o que está ferido. Quando há oração, a casa se torna refúgio e não campo de batalha. O ambiente muda, o ar muda, o clima espiritual muda. A presença de Jesus tem poder para transformar até o espaço físico, porque onde há o nome de Cristo, há luz e toda a escuridão precisa recuar. Quantas vezes, ao entrar em casa, você sente o peso do dia inteiro? O silêncio denso, os pensamentos confusos, a sensação de que o lar perdeu a paz? Hoje, Deus quer devolver a serenidade do teu lar. Ele quer limpar o ambiente daquilo que é invisível, mas real. Tristeza, mágoa, discórdia, ansiedade, medo. A presença dele entra como luz que expulsa toda sombra. O nome de Jesus tem poder para expulsar toda ansiedade e desordem. Não é preciso gritar, não é preciso ritual. Basta fé e reverência. Ore em voz baixa, mas com fé alta. Sussurre o nome de Jesus e o céu se abrirá sobre o teu lar. Lembre-se do que está escrito em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que consagra o lar. É o selo espiritual que diz: aqui Jesus é bem-vindo. E onde ele é bem-vindo, há cura, há reconciliação, há descanso. Ore comigo. Senhor Jesus, entra na minha casa, passa pelos cômodos, toca as paredes, abençoa o teto que nos cobre e o chão onde caminhamos. Purifica o ambiente de toda a energia de medo, discórdia e inquietação. Coloca a tua presença em cada canto, Senhor. Tua paz no quarto, tua alegria na sala, tua bênção na cozinha. Abençoa os que dormem aqui, os que trabalham, os que se preocupam, os que choram em silêncio. Declaro que este lar pertence a ti, Jesus. Aqui não há espaço para o mal, porque onde o teu nome é invocado, há luz. Que a tua presença habite e permaneça para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora respire devagar. Sinta a atmosfera ao redor mudar. Talvez haja um silêncio diferente, não vazio, mas cheio de presença. É a paz de Cristo tomando o lugar da inquietação. O Espírito Santo está visitando tua casa agora. E mesmo que ninguém mais perceba, o ambiente espiritual foi transformado. Onde há o nome de Cristo, há luz, mesmo na noite mais escura. E se a casa é o reflexo do coração, então o teu coração também está sendo restaurado agora. A presença de Jesus muda tudo: o lar, a alma e o futuro. A oração não termina quando dizemos amém. Ela continua no silêncio, no tempo e na espera. Deus não precisa de pressa para agir, porque Ele é dono do tempo. E tudo o que é feito fora do tempo se desfaz. Mas tudo o que é feito no tempo de Deus permanece. Talvez você ainda não tenha visto o milagre, mas se o teu coração começou a sentir paz, é porque o céu já respondeu. A paz é a assinatura de Deus na alma, é o selo invisível que diz: já está feito. Antes que as circunstâncias mudem, o Espírito Santo muda o coração, e é aí que a fé se torna descanso. A resposta de Deus nem sempre vem em palavras, mas em tranquilidade. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Ela não depende do que acontece lá fora, mas do que Deus está operando aqui dentro. É a calmaria depois da oração sincera, a certeza silenciosa que diz: eu já entreguei. Quando o coração se aquieta, é porque o céu já agiu. Deus trabalha em silêncio, mas o resultado sempre fala. Enquanto você descansa, Ele organiza. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele constrói. O silêncio de Deus não é demora, é resposta em processo. Ore comigo neste momento de serenidade. Senhor, eu já pedi, já chorei, já confiei. Agora eu só quero descansar em Ti.
Coloca em mim a paz que confirma o teu agir. Tira de mim a ansiedade de controlar e me ensina a confiar. Que o teu Espírito guarde a minha mente e o meu coração, e que eu durma esta noite com a certeza de que tu estás cuidando de tudo. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu descanso. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Agora fique quieto por um instante. Respire devagar. Sinta o peso saindo, a mente se acalmando, o corpo relaxando. Essa leveza não é apenas emoção, é presença. É Deus te dizendo: acalma-te, já está nas minhas mãos. Durma esta noite com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Você não precisa mais lutar com a mente, nem com o tempo, nem com o medo. A paz é o sinal da resposta, e a resposta é o próprio Deus habitando em você. Meu querido irmão, minha amada irmã, se você chegou até aqui, saiba, Deus ouviu cada palavra. O céu se inclinou para escutar a tua voz e o Espírito Santo esteve presente em cada respiração, em cada pausa, em cada lágrima. Nada do que aconteceu neste momento foi por acaso. O Senhor quis falar contigo nesta noite para renovar tua esperança, curar tuas feridas e te lembrar que você nunca esteve só. Talvez você ainda não veja o resultado visível daquilo que orou, mas creia, o milagre já começou no invisível. Enquanto você ouvia, Deus trabalhava. Enquanto você orava, anjos se moviam. Enquanto você chorava, o Espírito te consolava. A presença do Senhor permanece aí, onde você está, no silêncio do quarto, no descanso da alma, no sopro leve da fé. Tudo o que foi dito aqui nasceu do coração de Deus para o teu coração. E agora, diante desse amor, só nos resta agradecer. Feche os olhos, se puder, e diga comigo, bem baixinho: Senhor, obrigado. Obrigado por me ouvir, por me sustentar e por me esperar. Obrigado por me lembrar que eu não estou sozinho. Eu te entrego o dia que passou e o amanhã que virá. Eu confio em ti, Senhor, e descanso em teu amor. Fica comigo esta noite, Jesus. Cuida da minha casa, da minha família e do meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sinta o ambiente ao seu redor. O silêncio não é vazio, é presença. O descanso não é ausência de luta, é certeza de vitória. Deus está aí. A presença dele permanece contigo. Durma em paz. O Senhor vela por você. E amanhã, quando o sol nascer, lembre-se, a tua vitória já começou no invisível. O que era peso se tornou paz. E o que parecia demora era apenas o tempo de Deus preparando o melhor. Que o amor eterno do Pai te envolva. Que a graça viva do nosso Senhor Jesus Cristo te fortaleça. E que a doce presença do Espírito Santo te acompanhe em cada amanhecer. Durma em paz. Deus está contigo. Sempre esteve e sempre estará. E antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido com muito carinho. Se esta oração tocou o teu coração, deixe o seu amém nos comentários, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que possamos continuar orando juntos todos os dias. Cada vez que você faz isso, esta mensagem alcança mais vidas e o amor de Deus se espalha ainda mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo momento de oração, em nome de Jesus. Amém.